Na atividade de matemática, vocês vão pegar o livro aí na página 26, onde tem aí esse gráfico de segmentos. Ontem, nós já estudamos sobre os gráficos de barras, que é aquele gráfico que tem aquelas barrinhas. E agora nós vamos ver aí o gráfico de segmentos, que é esse gráfico, esse modelo de gráfico que vocês estão vendo aí do lado. Este gráfico mostra a evolução da medida da temperatura em uma cidade, registrada de 4 em 4 horas durante certo dia. Então, vocês podem ver aí o gráfico, que tem a média da temperatura e tem o horário. Então, aí tem 4 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas, 20 horas e 24 horas. Então, 4 horas da manhã, qual era a temperatura? A temperatura era 12 graus. 8 horas da manhã, 24 graus. 12 horas da manhã, 27 graus. 16 horas da manhã, 24 graus. E 24 horas, 18 graus. Então, aí, olhando o gráfico de acordo com a temperatura, vocês irão responder todas essas questões aí. Letra A. Qual foi a medida de temperatura registrada às 20 horas e às 12 horas? Então, vocês vão somente olhar e vão dizer. Às 20 horas foi tal temperatura e às 12 horas vão colocar também. Letra B. Em quais horários desse dia foram registrados 24 graus? Então, você vai lá, olha, 24 graus, foi em qual horário? Teve 3 horários que a temperatura foi 24 graus. Aí vocês vão dizer quais foram esses horários. Letra C. Dos registros feitos às 4 horas e às 8 horas, a medida das temperaturas subiu ou caiu? Quantos graus? Então, vocês vão ver aí. A medida da temperatura de 4 horas e de 8 horas, de 4 até 8. De 4 horas foi 12 graus e de 8 horas foi 24 graus. Então, essa temperatura aí subiu ou caiu? De 12 graus, ela passou para 24. Ela subiu ou caiu? E se você colocou que ela subiu, você vai dizer quantos graus ela subiu. E se colocou que ela caiu, vai dizer quantos graus ela caiu. Ou seja, de 12 para 24, foram quantos graus? Letra D. Qual foi a medida da temperatura máxima registrada nesse dia? Em que horário? Vão olhar aí qual foi a temperatura máxima e vão dizer qual foi o horário. Letra E. Qual foi a variação da medida de temperatura registrada entre as 8 e as 12 horas? Então, qual foi a variação dessa temperatura de 8 até 12 horas? Vocês vão olhar aí de 8 horas. De 8 horas foram 24 graus. E 12 horas, 27 graus. Então, qual foi a variação de temperatura? De 24 para 27, qual foi a variação? E a letra F, escreva no seu caderno um texto síntese sobre os resultados obtidos nessa atividade. Então, nesse texto, vocês irão colocar, vocês vão escrever um pequeno texto registrando a temperatura e o horário de cada temperatura. Por exemplo, vocês vão colocar a temperatura entre as 4 horas da manhã foi 12 graus, 8 horas da manhã, tantos graus, 12 horas da manhã, tantos graus, e assim vocês vão escrevendo. Saiba mais. Alguns gráficos, para ficarem mais bonitos e chamativos, trazem imagens relativas ao assunto deles. São os gráficos pictóricos. Vejam o exemplo ao lado. Então, esse gráfico aí ao lado é um gráfico pictórico, porque ele é representado através das imagens para representar quantidades. Então, aí esse gráfico aí, ele está representando o número de calçados em relação à quantidade de alunos. Então, isso daí se chama gráfico pictórico, porque os valores estão representados através de desenhos.
Essa foi a atividade de matemática e daqui a pouco eu volto com a atividade de história.